O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o jejum intermitente, mas antes da gente falar sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma dica do nosso consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Eu gostaria de dar uma dica importante sobre a doença inflamatória intestinal, principalmente sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença inflamatória que acomete o intestino delgado, principalmente o ilho terminal e o cólon, com sintomatologia muitas vezes como diarreia persistente, pode dor, principalmente no lado direito, e o paciente apresenta também emagrecimento, falta de apetite, pode, em muitos casos, dependendo da localização que é acometido o intestino para a doença de Crohn, pode ter sangramento, pode ter muco. Então, a doença de Crohn, como é uma doença assim, de uma etiologia não bem ainda esclarecida, geralmente de etiologia autoimune. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar, né, que a Ecoclínica tem atuado aqui na nossa região e com excelência em exames, né, há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, nosso tema de hoje é jejum intermitente. Eu estou recebendo a nutricionista funcional Carolina Bernardes. Carol, em relação aos benefícios dessa estratégia? Os benefícios são muitos e é basicamente isso que faz com que o jejum seja tão atrativo a uma quantidade muito grande de pessoas, né? Então, o primeiro benefício do jejum seria a baixa da glicemia e a diminuição da resistência à insulina, que a maioria dos pacientes com sobrepeso apresenta, né? Quando a gente consegue controlar esses níveis de glicemia, a resposta à sensibilidade à insulina, ela é muito maior. Então, o que acontece? A gente tem uma baixa no hormônio insulina e um aumento no hormônio glucagon, que é o hormônio responsável pela quebra de gordura. Então, chama muita atenção na estratégia do jejum intermitente a probabilidade de uma queima maior de gordura, né? Além disso, a gente tem também as taxas de metabolismo, que assim que a gente mexe nos hormônios, a gente vai estar aumentando a nossa taxa de metabolismo. Outro hormônio que é beneficiado durante o jejum é o GH, que é o hormônio de crescimento, especialmente muito importante no processo de emagrecimento e de ganho de massa muscular. A gente também tem um aumento da saciedade desse paciente, além da praticidade de não ter aquela questão alimentar, de ter que fazer uma refeição a cada 3 em 3 horas, então dá mais praticidade durante o dia, mais liberdade de escolha alimentar, além de um bem-estar em geral, né, que a gente observa, justamente por essa queda da glicemia no sangue. Certo. E as contraindicações existem para esse tipo de restrição alimentar ou não? Sim, com certeza. As contraindicações, acho que a mais importante de todas é que crianças não devem ser submetidas a jejum, estão em fase de desenvolvimento constante, né? Necessitam de um aporte nutricional muito completo e vasto. Adolescentes também, gestantes, idosos e, em especial, pacientes com diagnóstico de compulsão alimentar.
Aí a gente entra num leque muito especial, porque quando nós atendemos um paciente no consultório, muitas vezes ele relata uma ansiedade, ele relata que ele tem fome durante o dia, que ele come muitas vezes, mas ele não vem com um diagnóstico médico. Então, quando um paciente já vem com esse diagnóstico médico de compulsão alimentar, ou que ele esteja tratando algum transtorno alimentar, não é indicado que se faça, que se aplique o jejum com esse tipo de paciente. Porque nesse caso a pessoa vai ficar um tempo em jejum e a hora que ela for comer ela vai sair dos trilhos, né? Ou causar uma maior ansiedade ainda, por justamente esperar esse prazo de horas. Certo. Em relação a para quem se interessa fazer o jejum, né? Por onde que a pessoa tem que começar? Sabemos que é pelo profissional, né? Eu acredito, Sim. né? Mas de uma certa forma, assim, para um paciente ele precisa preparar o seu organismo, tem algum tipo de exame que precisa fazer ou não? Sim, é muito interessante que o paciente, quando ele busca uma mudança de vida, uma qualidade de vida, ele vai procurar uma avaliação médica e uma avaliação do nutricionista. Então, muitas vezes ele procura um nutricionista para emagrecimento e já com interesse no jejum, mas faz anos que ele não faz um check-up. Então, passe pelo médico, faça uma avaliação, busque exames, complemente isso com um profissional nutricionista e aí a gente vai começar uma reeducação alimentar. Eu peço para os meus pacientes olharem para o prato e se autoavaliarem, né? Então, o seu prato tem 50% de vegetais, como é que você se alimenta? Porque o prato ele tem que ser vasto, ele tem que ter vegetais crus, ele tem que ter folhas, ele tem que ter uma boa fonte de proteína, ele tem que ter a gordura. Aí, eu gostaria de fazer uma ressalva, por favor, porque hoje muito se fala em não ter medo das gorduras, realmente a gente deve abrir a cabeça, a gordura principalmente não, a gordura natural dos alimentos, ela está sendo bem vista, só que o paciente ele não tem que misturar o não ter medo de gordura com o suplementar gordura. As pessoas estão botando mais gordura na sua alimentação do que colocariam antes, achando que aquilo ali vai levar ao processo de emagrecimento. Tudo é uma questão de adaptação, então a gente tem que ter muito equilíbrio. Por isso, então, a necessidade de você estar sempre com um profissional para te orientar, para ver se as quantidades estão adequadas. Basicamente, para encerrar, eu diria que o paciente, eu falo para os meus pacientes que 80% da dieta deles em casa, ela deve sair da feira e do açougue. Os outros 20% restantes, a gente busca lá no supermercado, fazendo uma criteriosa avaliação da lista de ingredientes e buscando aqueles alimentos o mais limpo possíveis, que tenham menos quantidade de aditivo químico. Certo. Em relação ao sintoma ou efeito colateral, além da hipoglicemia, tem algum outro tipo de sintoma que o paciente pode sentir? Tem, esses sintomas eles estão muito relacionados com a adaptação, que antecede o jejum, né? Então vai desde dores de cabeça, sudorese, pacientes com queixas de enjoo matinal, né? Irritabilidade, desidratação. Muitas pessoas ficam muito maravilhadas nas primeiras semanas que iniciam uma reeducação alimentar baixa em carboidratos ou refinados, porque o metabolismo ele sofre sim um processo de desidratação. Então, mais um motivo para a gente ter um acompanhamento profissional para que tudo ocorra bem. Basicamente são esses sintomas. Se a pessoa já está adaptada e ela começa entre 4 e 8 semanas, optou por iniciar o jejum, pode ser que ela ainda tenha esses sintomas, mas com certeza vai ser de uma maneira mais branda. Certo. O programa Estação Saúde precisa por um breve intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre jejum intermitente.